Eu sou Jorge Sola, atualmente deputado federal pelo PT da Bahia, sou médico, fui secretário municipal de saúde de Vitória da Conquista entre 99 e 2002. Tive a oportunidade de participar do primeiro governo Lula como secretário de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde com o então ministro Humberto Costa e, posteriormente, a honra de ser secretário de Saúde do Estado com o governador Wagner entre 2007 e 2014, quando saí para assumir esse novo desafio, a primeira oportunidade de disputar o mandato parlamentar. E estamos na trincheira hoje no Congresso Nacional e na sociedade, enfrentando essa conjuntura adversa, enfrentando as tentativas de perda de direitos que estão se colocando hoje. Do ponto de vista acadêmico, você também tem uma carreira? Eu tenho um vínculo com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atuei durante vários anos, estou afastado para o mandato, mas meu vínculo institucional é com o Instituto de Saúde Coletiva. Eu fiz mestrado, fui formado em medicina na Universidade Federal da Bahia, fiz residência e mestrado também na UFBA e doutorado na UFRJ. E a atividade acadêmica terminou sendo deixada um pouco de lado nos últimos anos, né, em função, primeiro, da militância na gestão. Tive uma oportunidade, eu diria, rara, né, de ser secretário em 3 esferas de governo, e em todas as 3 em administrações do Partido dos Trabalhadores, e que tiveram, digamos assim, uma prioridade com a saúde por parte dos gestores, e isso abriu um leque de possibilidades muito interessante para a gente construir políticas importantes nessa área. Sobre o ponto de vista da conjuntura, e como deputado federal, qual é a sua avaliação da democracia? Você poderia comentar sobre o papel e a atuação do judiciário a partir das bases constitucionais do sistema democrático republicano nacional? Olha, eu diria que a conjuntura atual, nós estamos tendo um ataque muito grave à democracia no país. Se a gente não possa, talvez, falar claramente em um estado de exceção, mas são políticas de exceção que estão permeando vários espaços do aparelho de Estado. E a gente viu isso, né? O golpe, tirando a presidenta Dilma, várias ações na busca, claramente, de tentar criminalizar a esquerda, de tentar tirar a possibilidade do Partido dos Trabalhadores e dos partidos aliados de ocuparem espaços. Basta ver a última eleição municipal, onde teve uma operação boca de urna, tentando, mais uma vez, atacar o PT com prisões de Manteiga, de Palocci, completamente absurdas, até buscarem atacar a presidenta Dilma com a suposta priorização de aposentadoria. Então, é jogo sujo, é um jogo pesado que articula o poder econômico e, a partir dele, seus braços na mídia, no judiciário, nos órgãos de controle, que deveriam ser os primeiros a zelar pela não partidarização do aparelho de Estado, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é isso. O próprio judiciário, né? Está muito claro a participação do judiciário no golpe. Isso foi denunciado, aquela gravação de Jucá, ela é completamente transparente, ele disse claramente. É interessante até porque o Delcídio foi preso com a justificativa de que ele disse, numa gravação, que iria procurar um ministro do Supremo para tentar pedir apoio para livrar um preso na Operação Lava Jato. O Jucá disse com todas as letras que reuniu com os ministros do Supremo, botou no plural, que já tinha se reunido e que eles estariam defendendo o afastamento da presidenta Dilma como forma de blindar a participação nas acusações de dezenas de parlamentares de vários partidos. Então, isso que a gente vê aí, infelizmente, nós temos um braço hoje. A diferença da década de 60, para mim, do golpe militar, a diferença da conjuntura é que, naquela ocasião, precisaram usar as Forças Armadas. Agora, o braço armado não é o Exército ou a Aeronáutica. A própria Polícia Federal funciona como um braço armado dessa milícia conservadora e retrógrada que quer retomar completamente o espaço de poder na sociedade. De 88?
Eu acho que o SEBS tem uma participação muito importante na construção das políticas de saúde nesses 40 anos, a partir desde o seminário de 79, a participação na Comissão da Reforma Sanitária, na Constituinte, e isso foi muito importante, porque você construiu, né, um arcabouço político que permitiu darmos na Constituição corpo legal para as nossas bases do Sistema Único de Saúde. E a democracia sempre foi um aspecto priorizado na luta pela saúde. Não dá para falar em saúde sem democracia, nem democracia sem saúde. O Sistema Único de Saúde só é possível num país democrático. Um país que tem um regime de exceção, a tendência é perder direitos da população e a saúde pública é um dos primeiros direitos que é atacado. Isso nós estamos vendo, inclusive, na conjuntura atual. À medida que você perde a capacidade de manter o Estado democrático, você perde também a perspectiva de avançar enquanto um Estado de bem-estar social. E saúde, educação, assistência social, previdência social são direitos que estão diretamente relacionados com a conquista do Estado democrático. Foi assim na redemocratização do Brasil pós-ditadura militar e nós estamos vendo agora o revés. Perdendo espaço à democracia, perde espaço aos direitos sociais. Na sua vasta experiência como gestor, tanto federal, estadual e municipal, você acha que a chance de consolidar o SUS constitucional, o SUS que nós sonhamos na Constituição, quais são os impasses? Os problemas de gestão superam os de financiamento? Os problemas políticos do SUS, como é que se colocam nesse momento? Nessa trajetória de construção do Sistema Único de Saúde, eu acho que os avanços foram gigantescos, né? Problemas, temos muitos, limitações diversas, mas é inegável o quanto ampliamos de acesso à saúde para a população brasileira. Como eu me formei em 84, então eu acompanhei como profissional toda essa trajetória, né? Eu me lembro muito bem que como médico residente, 85, 86, a gente vivia um sistema de saúde que ainda tinha o próprio acesso, né, restrito à população trabalhadora que tinha previdência social e a sua cobertura à saúde atrelada à previdência social. A grande, a absoluta maioria da população brasileira estava relegada a uma outra ação da filantropia ou alguma ação pontual de algum governo estadual. E de lá para cá nós conquistamos um sistema de saúde extremamente inclusivo em todas as áreas. Temos hoje, mesmo com problemas, insisto, nós temos uma atenção básica que chega a todos os cantos do Brasil. Inclusive, mais recentemente, com a medida extremamente corajosa da presidenta Dilma com o programa Mais Médicos, milhões de brasileiros passaram a ter pela primeira vez acesso à assistência médica, inclusive populações mais excluídas, como a população indígena, na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios. Avançamos enormemente em várias políticas. No primeiro governo Lula, eu me lembro quando eu estava no Ministério da Saúde, nós criamos o SAMU, né? Eu acho que no momento que a gente criou o SAMU, não podíamos nem esperar que em tão poucos anos chegássemos hoje a mais de 130 milhões de brasileiros com assistência pré-hospitalar muito bem avaliada. Nós avançamos em todas as áreas, atenção básica, atenção especializada, atenção hospitalar, prevenção, controle de doenças. Temos hoje um programa de vacinação respeitado mundialmente, com várias doenças erradicadas. Nós militamos ainda no tempo da luta contra a poliomielite, né? O que eu mais vi no meu último ano de medicina era criança com sarampo, desnutrida com sarampo. Hoje não temos mais nem sarampo, nem desnutrição infantil. Pelo contrário, o problema hoje é a obesidade infantil. Então, foram conquistas muito grandes. Mesmo com todas as limitações, eu insisto que eu acho que quem diz que o SUS não é eficiente, primeiro não sabe o que é eficiência. Eficiência é fazer o máximo com os recursos limitados que você tem. E não tem nenhuma política pública que faça tanto com tão pouco como é o Sistema Único de Saúde. Nas nossas grandes cidades, o mais caro hoje é a passagem de ônibus para o paciente se deslocar até o serviço de saúde. Ela é mais do que a soma de todos os recursos federais, estaduais e municipais per capita aplicados em saúde.
Então, um sistema que consegue fazer tanto, desde o maior programa de vacinação do mundo até mais de 90% de todos os serviços de alto custo e alta complexidade no país, existem graças ao Sistema Único de Saúde. Programa de transplantes mundialmente destacado, com a maior oferta pública de transplantes. Mais de 95% de toda a assistência de medicamentos de alto custo é garantida pelo Sistema Único de Saúde. Então, não é pouca coisa, é uma grande conquista e que precisa ser preservada, e por isso essa luta de fortalecimento do SUS precisa continuar. As dificuldades gerenciais existem e devem ser a cada momento superadas. Você, a cada momento, precisa ter um esforço de aperfeiçoar a gestão. Sempre vai ter. Esse é o desafio que nunca acaba. A cada momento você vai ter novos desafios, novas ferramentas, novas possibilidades, e a conquista de melhor capacidade de gestão é um desafio permanente para o Sistema Único de Saúde. Mas sem o financiamento adequado é impossível você manter onde conquistamos, quanto mais ir além. E isso está em risco hoje, inclusive com a perspectiva de congelar os investimentos para a saúde por parte do governo golpista. Olha, primeiro, eu acho que, pelo menos até o momento, nós não temos como ter uma única ferramenta de gestão, um único modelo, uma única alternativa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gestões, eu diria até muito heterodoxas. No caso do governo da Bahia mesmo, nós utilizamos e combinamos ferramentas as mais diversas e sem nenhuma visão ideológica em relação a nenhuma delas. Nós fizemos a primeira parceria público-privada na área de saúde e inauguramos o Hospital do Subúrbio em 2010. 6 anos depois, continua sendo um dos hospitais públicos mais bem avaliados do país. Referência em qualidade, porta aberta, emergência lotada e assistência muito resolutiva e a qualidade preservada num modelo de parceria público-privada. Fizemos mais outras duas, uma que já está em execução na rede pública estadual, que é voltada para os processos de diagnóstico por imagem. Com isso, nós estamos modernizando 12 hospitais estaduais próprios, que passaram a contar, dentro de cada um deles, uma parceria para novos equipamentos, modernização da área de informatização, isso tudo permitindo avanços importantes. E temos uma terceira parceria público-privada, que essa está em fase ainda de construção, que é o novo Hospital Couto Maia, um hospital de doenças infecciosas. Tivemos ações também utilizando organizações sociais, e inclusive em hospitais importantes do Estado, também com resultados positivos. E aí é bom lembrar que eu sempre digo que tem OSs e OSs. Não dá para comparar, por exemplo, uma obra social de Irmã Dulce, uma instituição cinquentenária, mais antiga do que o SEBS, e nunca recebeu um tostão de nenhum paciente, nem nenhum plano de saúde. Então, é uma instituição que a gente pode nitidamente considerar como uma instituição pública não estatal, porque todo o financiamento dela é público e toda a sua oferta é aberta e pública. Então, com a obra social de Irmã Dulce, por exemplo, nós temos uma parceria importante no oeste da Bahia, o Hospital Regional de Barreiras, que mudou a possibilidade de acesso daquela região à assistência hospitalar. E investimos também para aperfeiçoar a gestão direta. Fizemos concurso público depois de mais de 10 anos, e só de concursados foram quase 9.000 profissionais. Fizemos pela primeira vez um plano de carreira para os médicos, um plano de carreira para todas as categorias do setor saúde. Lançamos mão de aperfeiçoamento dos regimes de compra com registro de preço, aumentando a eficiência da aquisição, diversas outras ferramentas. Então, tanto a gestão direta, quanto a gestão por OS, quanto as parcerias público-privadas foram utilizadas na nossa gestão, como também fundações estatais. Criamos 2 fundações estatais, uma para fortalecer a ação na atenção básica, inclusive buscar contribuir para o desafio de colocar profissionais naquelas unidades de saúde que tinha mais dificuldade de você ter, especialmente profissional médico, na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, e recriamos a Bahia Pharma, que tinha sido fechada
no final dos anos 90, enquanto a fundação pública é uma fundação estatal, uma fundação pública de direito privado. E a Bahia Pharma já está produzindo em parcerias público-privadas, as chamadas PDPs, Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, já está produzindo 2 medicamentos importantes para a população através do Sistema Único de Saúde. Então, insisto, fundações públicas, seja de direito público ou direito privado, organizações sociais, parcerias público-privadas e a gestão direta, são modalidades, são ferramentas que se prestam uma mais do que a outra, dependendo do problema que você tem que enfrentar, né? Dependendo de cada desafio, pode-se utilizar melhor uma dessas alternativas. Portanto, eu não acho que haja, a priori, uma prioridade por uma delas. É um pouco os desafios que nós temos na saúde, né? Primeiro, nós temos que fazer o diagnóstico, conhecer o problema, e a terapêutica mais adequada depende muito da natureza do problema e das circunstâncias que você precisa enfrentar esse problema. E os recursos que você conta para enfrentar esse problema também, né? Com certeza, os recursos que você precisa disponibilizar somam, né? Muito. Vou dar e também, né, é bom não esquecer as próprias limitações legais, né? Como eu falei, nós contratamos 9.000 profissionais concursados, só para dar um exemplo típico disso, 9.000 profissionais concursados. Entregamos 5 novos grandes hospitais. Triplicamos o número de leitos de UTI. Avançamos na atenção básica enormemente. Para cada um desses desafios, nós não teríamos conseguido os resultados obtidos se tivéssemos apenas que contar com profissionais do quadro direto, porque nós batemos no teto do gasto de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando você está na gestão, você muitas vezes, na conjuntura atual do Sistema Único de Saúde, você se depara com esse dilema. Se eu for querer trabalhar somente com a gestão direta, com profissionais concursados, nós não teríamos entregue 5 novos hospitais, nem triplicado o número de leitos de UTI. Isso não seria possível, porque os limites legais estariam impedindo que isso viesse a acontecer. Além do que, você tem limitações também legais que dificultam você, muitas vezes, conseguir profissionais em determinadas especialidades, em determinadas posições, e tem que lançar mão, muitas vezes, de outras modalidades para que isso possa ser viabilizado. Olha, nós temos hoje 2 projetos importantes tramitando, e tramitando com dificuldades no Congresso. O interessante é que, quando são projetos que vão beneficiar o Sistema Único de Saúde e a gestão pública, as dificuldades são imensas. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu comentei anteriormente, no ano passado nós participamos de uma comissão especial que trabalhou a partir do projeto original do deputado Roberto Gouveia, e saímos da comissão com um projeto aprovado que aumentaria muito a margem dos prefeitos e governadores para contratar profissionais, especialmente para a área de saúde e educação. Infelizmente, esse projeto está guardado na gaveta da mesa da Câmara, sem nenhuma perspectiva de entrar em votação, apesar de ter sido aprovado praticamente por unanimidade na comissão especial. Você tem ideia interessante, até essa circunstância? Eu fui o único voto contrário, porque eu queria que o projeto fosse até melhor do que foi aprovado, né? Poderia ter sido melhor, mas eu fui o único que tentei, que tive um voto em separado, porque eu queria que fosse um pouco além do que foi aprovado na comissão. Todos os demais membros da comissão acharam que era mais fácil aprovar se ficasse no formato que foi aprovado. No entanto, eu sou o único parlamentar que eu tenho visto cobrando da mesa da Câmara que esse projeto entre em pauta. Da mesma forma, a Lei de Responsabilidade Sanitária não consegue espaço para ser efetivamente debatida. E aí o que a gente vê, né? Prefeitos, conheço vários, que passaram a integrar a lista de impugnados, contas reprovadas, lei da ficha suja, apenas porque avançaram na oferta de serviços públicos de saúde, educação, assistência social, superaram um pouco o gasto de pessoal
né? Às vezes 0, alguma coisa por cento a mais, e a lei de responsabilidade fiscal os pune. No entanto, aqueles que chegam no último ano de gestão, principalmente, demitem profissionais, fecham serviços, reduzem a oferta, deixam a desassistida a população, suas contas são aprovadas e não há lei de responsabilidade sanitária para punir um gestor que fecha um serviço de saúde para se enquadrar nos gastos de pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Bom, na sua experiência no Congresso como deputado, o que você tem observado, você já começou a tocar nisso, em termos de disputa política entre os distintos interesses relacionados à saúde? Qual a tendência política que prevalece nesse cenário, analisando, tendo como referência o projeto constitucional do SUS? Olha, primeiro, acho que de forma mais ampla, nós temos um Congresso bastante conservador em todas as dimensões, inclusive no que diz respeito à abordagem da saúde. E isso muitas vezes se observa em embates quando se trata, inclusive, questões que são caras no enfrentamento com os fundamentalistas religiosos, que muitas vezes tentam impor pautas que são, com certeza, prejudiciais à saúde, em temas como a questão da mulher, em temas como a questão do aborto, em temas como acesso a determinados serviços e procedimentos pelo SUS. Do que diz respeito às prioridades, obviamente, também, nós temos nitidamente um Congresso que não coloca a saúde como prioridade para a maioria absoluta dos parlamentares, né? Inclusive, alguns que usaram muito no seu discurso a defesa da saúde, na hora em que se coloca em questão a aprovação de medidas essenciais, o discurso é desmascarado. Nós temos um exemplo claro com a PEC 001. Por incrível que pareça, a PEC 001, ela foi em 2015, ela foi apresentada por um deputado do PSDB, de São Paulo. O presidente da comissão foi um deputado do PMDB, a relatora do PPS. Aprovamos por unanimidade na comissão, na Câmara de Deputados. Foi ao plenário, foi aprovada praticamente por unanimidade, porque acho que 2 ou 3 que votaram contra ali erraram na hora de apertar o botão. Infelizmente, na semana seguinte, foi aquele fatídico domingo da votação do golpe, e iria em votação em segundo turno depois da sessão do golpe, e não foi e não irá. E nem o autor da emenda, nem o presidente da comissão, nem a relatora, nenhum desses está vindo a público denunciar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que houve o golpe, tirou a presidenta Dilma, um projeto de emenda constitucional que foi aprovado com aval de todos os líderes partidários, aumentando o financiamento da saúde escalonado para chegar a 19,4% da receita corrente líquida, que equivale mais ou menos aos 10% da receita bruta, que foi o projeto do Saúde Mais 10, de iniciativa popular. Esse projeto teria que ser aprovado em segundo turno na Câmara e até hoje não entrou em votação. Em contrapartida, vem a antítese da PEC 001, que é a PEC 241. Em vez de aumentar os recursos para a saúde nos próximos anos, o que se propõe é congelar os gastos com saúde nos próximos 20 anos. Isso, se é prejudicial para todas as políticas públicas que eles querem fazer, o financiamento das políticas públicas passar a ser feito com base no gasto do ano anterior, mais a inflação. É bom lembrar, só para você ter uma ideia disso, porque pode ser mais, vai repor a inflação. A reposição da inflação não permite a manutenção dos níveis atuais de nenhuma dessas políticas públicas. No caso da saúde, isso é mais grave, porque a inflação do setor saúde é muito superior à inflação média. Se você pegar, se não me falha a memória, em 2015, o IPCA ficou próximo a 10%. A inflação do setor saúde superou, batendo 18%. Nos anos do governo Lula e Dilma, os gastos com saúde e com educação, eles foram mais de 60% além da reposição da inflação. Isso permitiu que avançássemos muito na educação, novas universidades federais, novos institutos federais, melhoria salarial dos servidores, aumento de quadro de profissionais, na saúde também, avançando na ampliação de todos os níveis
de atenção, de prevenção, de promoção de saúde. Isso não seria possível ter sido feito se não tivesse tido um aumento dos gastos federais em mais de 60% e também dos gastos estaduais e municipais, de forma significativa. E aqueles que faziam um discurso dizendo que era pouco, né? O relator da PEC 241, isso tem que ser denunciado, o deputado Darciso Peronde, que sempre fez um discurso que defendia o SUS, que sempre se colocou como defensor das filantrópicas, ele que dizia que era pouco o aumento do gasto com saúde nos governos de Lula e Dilma, que foi 60% acima da inflação, ele agora acha que é suficiente manter a inflação do ano anterior nos próximos 20 anos. Isso vai ser um grande desastre para o Sistema Único de Saúde se for aprovado. Nós não vamos conseguir manter o que temos hoje a duras penas. Só para alertar, na última reunião que nós tivemos com o então ministro Marcelo Castro, ele tinha um levantamento onde tinha cerca de 350 unidades de pronto atendimento, ou prontas, fechadas, sem funcionar, ou em fase final para entrar em operação, sem recursos financeiros que pudessem ser alocados. Nós temos hoje muitos serviços, inclusive na área de oncologia no Brasil, atuando pelo SUS sem participação do financiamento federal, que não houve essa disponibilidade nos últimos 2 anos para viabilizar essa expansão. Então, se já estava difícil, com todo o aumento que tivemos nos anos do governo Lula e Dilma, o subfinanciamento crônico é um grave problema e o risco é muito grande de que isso venha a se agravar nos próximos anos. Olha, eu acho que nós temos uma situação epidemiológica que gera uma pressão muito grande no sistema de saúde. De um lado, o envelhecimento, que é muito bom que a gente esteja ficando mais velhos, né? Não sou só eu que estou de cabelos brancos. A população brasileira está tendo essa oportunidade de viver mais. Mas isso, obviamente, significa mais ocorrência de doenças crônicas, doenças degenerativas. Por outro lado, a nossa juventude sofre com uma epidemia brutal da violência. Acidentes, homicídios, os acidentes de trânsito, cada dia, a epidemia de acidentes de moto em todos os recantos do Brasil, não só nas cidades. E, por outro lado, o que nós avançamos com os governos de Lula e Dilma, do ponto de vista de superar situações históricas como a desnutrição infantil, pode correr o risco de termos um retorno. Eu comentei, o fim da desnutrição não ocorreu por acaso. É bom lembrar isso. Às vezes as pessoas naturalizam certas conquistas na sociedade. Não vemos mais crianças desnutridas, não é por acaso. A gente não vê mais crianças desnutridas porque o salário mínimo teve ganhos expressivos, porque o Bolsa Família dá proteção social a milhões de brasileiros, porque houve um aumento do acesso a bens e serviços de forma gigantesca nos últimos anos. E essa população, se nós não tivermos mais esse ganho do salário mínimo, se não tivermos mais oportunidade de acesso a essas políticas públicas, só a perspectiva imediata é de 600 mil famílias deixarem de receber o Bolsa Família. Isso, com certeza, terá um impacto ainda maior. O nosso quadro epidemiológico vai se aprofundar, porque podemos perder conquistas importantes que têm reflexo na vida e na saúde dos brasileiros. Um assunto provocativo, desafiador, que hoje compõe o debate no mundo da política, é se há espaço para políticas universalistas de saúde, em especial no contexto do capitalismo contemporâneo, que, de certa forma, ele orienta o próprio poder do Estado. Afinal, o SUS cabe no Brasil de hoje? Olha, não é por acaso que a primeira vez eu acompanho, digamos assim, de pontos de vista diferentes de situação, acompanho o Ministério da Saúde desde os anos 80, desde os primórdios da construção da política de reforma sanitária. Eu nunca tinha visto um ministro da Saúde, a primeira vez que alguém, pelo menos dos anos 80 para cá, que alguém senta naquela cadeira, naquela posição e diz que não precisa mais recursos para a saúde, que tem que cortar o SUS para caber no financiamento que a elite brasileira quer permitir que chegue à população de nosso país. Isso mostra o
caráter desse governo golpista, e isso mostra as perspectivas de guinada muito forte, porque a população acho que precisa entender que a saída da presidenta Dilma não é uma mera mudança do governante, nem tampouco se limita a uma mudança do partido do governo. É uma mudança total, uma guinada total de uma opção de Estado. Você está migrando de um estado de bem-estar social, onde, com todas as limitações, com todos os problemas, com todas as dificuldades, tivemos alguns ganhos importantíssimos para a população brasileira em todas as políticas sociais, inclusive na saúde. E estamos migrando para um estado onde o objetivo não é priorizar. Por que querem, com a 241, congelar os gastos? Falam em congelar os gastos públicos. Não é verdade. Nós lançamos o desafio, topamos discutir a 241 desde que o pagamento dos juros da dívida esteja dentro da mesma regra. Não querem, porque, na verdade, o que eles querem é reduzir os gastos nas políticas sociais para aumentar os recursos para pagar os juros da dívida. O que eles querem é pagar a conta com os banqueiros, pagar a conta com os empresários que financiaram o golpe. Claramente, se eles quisessem apenas equilibrar as finanças do Estado brasileiro, teria que se colocar um basta no crescimento do pagamento da dívida pública, da rolagem da dívida pública. Porque, inclusive, uma coisa importante, o Brasil tem uma dívida pública muito inferior à dos Estados Unidos, de outros países, inclusive países desenvolvidos e países emergentes. Mas o nosso maior problema não é a dívida, é o custo da dívida, os juros que o país paga pela dívida. Os Estados Unidos têm uma dívida muito maior do que o Brasil, o Japão tem uma dívida muito maior que o Brasil, para eles não é problema essa dívida, porque os juros é muito baixo. Então, a rolagem da dívida é que é o grande problema. Metade dos impostos que os brasileiros pagam praticamente é utilizada para custear a manutenção dessa dívida. Então, quando caiu a arrecadação, quando a economia internacional prejudicou a capacidade do Estado brasileiro e da economia brasileira em se manter nos patamares anteriores, obviamente a elite brasileira precisou dizer, ó, para aí, estão gastando muito com os pobres, estão gastando muito com a população, nós temos que garantir os nossos lucros. E para garantir os nossos lucros numa situação de recessão, não tem como pagar duas contas. Não tem como manter a quantidade de brasileiros que está no Bolsa Família e continuar pagando os juros da dívida brasileira. E, obviamente, é isso que mudou. Nós tínhamos um Estado que priorizava a população. E agora temos um Estado que prioriza quem colocou eles lá, que não foi com o voto da população. Foi com um golpe, com certeza, um golpe derrubando a democracia em nosso país para colocar um governo sem voto, porque, com certeza, se fosse as urnas em qualquer eleição, uma plataforma que dissesse que quer congelar os gastos sociais por 20 anos, que quer entregar o pré-sal às multinacionais, que quer reduzir direitos, não seria eleita, como não foi em 4 eleições sucessivas. É necessário, é indispensável que a população brasileira saiba que ela tem poder, ela tem força, desde que ela se movimente e exerça esse poder. Não é por acaso que os primeiros debates sobre a mudança do pré-sal, os parlamentares golpistas não tiveram nem coragem de se inscrever para defender. A tática que eles estão usando é buscar passar o rolo compressor. Então, a população tem que dar um não, tem que mostrar que ela não quer que corte recursos para a saúde, que ela não quer que corte recursos para a educação, que ela não quer que corte o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, que ela não quer tirar dinheiro da população brasileira para pagar mais lucros, mais juros para a elite brasileira. Isso é que está em disputa. E, com certeza, a pressão das ruas, a pressão da população é o que pode mudar o jogo. Porque a maioria dos deputados que estão aqui na Câmara, eles foram eleitos para representar não a população brasileira, mas grupos empresariais, representar setores da elite. Mas até eles têm medo da força da população. Então, a mobilização é fundamental. E o SEBS, acho que completando os 40 anos, está mais do que nunca jovem, com vigor, para ajudar nessa luta, mostrando que nós não podemos permitir
que o Sistema Único de Saúde seja destruído, né? Dizer, mais uma do ministro golpista, que vai criar planos acessíveis. Sabe o que significa isso? Significa regredir 20 anos na saúde no Brasil. Antes do SUS, antes da regulação da saúde suplementar, antes da ANS, que a Agência Nacional de Saúde é SUS, faz parte da estrutura do Ministério da Saúde. E ela que faz a regulação. Antes, qualquer um podia abrir um plano de saúde, fazer de conta que vendia acesso à saúde e vender ilusão. E vendiam ilusão à população, que quando precisava efetivamente, não encontrava o acesso, apesar de ter pago valores dentro do mercado privado de saúde. E querem novamente fazer isso, vender ilusão à população, dizendo que com R$100 por mês, R$200 por mês, vai ter um plano de saúde para um contingente maior da população brasileira. O grande plano de saúde é o Sistema Único de Saúde. Se você permitir voltar a ter esses planos de ilusão, não só vai vender o que não pode entregar, como também vai tirar dinheiro da saúde. Porque é bom lembrar que no Brasil, todos os gastos privados com saúde são isentos no imposto de renda. Então você vai, inclusive, impactar, reduzindo a arrecadação que poderia estar indo para alcançar, né, uma ampliação das políticas sociais. Então, a mobilização social é fundamental, a população precisa saber o que está em jogo. Claro que é uma tarefa difícil, né, porque a grande mídia distorce, deseduca, desinforma, né? Então, tentando, no caso da 241 mesmo, tem uma campanha claramente aberta de todos os veículos de comunicação para tentar dizer que o Brasil está quebrado e que, portanto, nós temos que reduzir as despesas, como se fosse uma mera situação conjuntural, onde você precisa equilibrar, até comparando com o orçamento doméstico. Eu estou arrecadando menos, tenho que gastar menos, mas até comparando com o orçamento doméstico, nenhuma dona de casa corta primeiro comida, corta primeiro o acesso dos filhos à educação, corta primeiro as necessidades no âmbito da saúde. Então, da mesma forma, se querem comparar com o orçamento doméstico, vamos lá. O governo brasileiro não pode cortar, em primeiro lugar, nas suas despesas, na educação da população, na saúde da população, na comida para a população. Isso, e em troca disso, garantir mais lucros, mais juros para a elite brasileira. Então, essa é uma disputa muito importante, né? E o que está em jogo é realmente qual é o caráter, a natureza e a prioridade que o Estado brasileiro vai estar se colocando nos próximos anos. Olha, o pessoal até tem brincado que nessa eleição municipal o candidato que ganhou foi nenhum. Nenhum. Foram os candidatos mais votados em todas as cidades. Grande abstenção, muita gente votando nulo, votando em branco. Eu acho que tem vários fatores, né? Um deles é uma descrença da democracia, a descrença do papel do voto. E aí, o que tem acontecido nos últimos anos só fortalece a descrença, porque se você elege uma presidenta e ela é destituída, para que eu votei, né? Se você elege um candidato achando que ele vai estar lhe representando, e na verdade ele representa um setor do empresariado em detrimento das prioridades da população, para que eleger esse candidato? E quando você perde a credibilidade no voto e na democracia, esse modelo, ele se esvai, né? E o que é muito preocupante. Nós deixamos de fazer algumas reformas importantes durante o governo de Lula e Dilma. Eu diria que a reforma política, a reforma tributária e a reforma dos meios de comunicação era um tripé essencial para mudar a sociedade. Nós não conseguimos nem arranhar nessas áreas. Sem a reforma política, a representação, não só no Executivo, como também no Legislativo, tende a ser muito contaminada pelo poder econômico. Sem a reforma tributária, quem continua a pagar impostos no Brasil é a população que menos tem. Nós temos um sistema tributário onde quem paga mesmo é assalariado, que já vem descontado no seu contra-cheque. Quem paga mesmo é toda a população, porque o consumo é muito mais tributado do que a riqueza. O Brasil tem um sistema tributário onde os ganhos na Bolsa de Valores não são tributados. Onde você tributa o pobre que tem um carrinho
usado para pagar o imposto, e quem tem um iate não paga nada de imposto. Quem tem um helicóptero com cocaína ou sem cocaína não paga imposto nesse Brasil. Se tiver cocaína, inclusive, é até beneficiado com anistia judicial. Então, e os meios de comunicação, é muito claro. As mesmas famílias que fizeram a campanha para o golpe militar na década de 60, no pré-64, são as mesmas famílias que controlam até hoje os grandes meios de comunicação e fizeram a campanha pelo golpe para destituir a presidenta Dilma. 50 anos depois, 50 anos depois, as mesmas famílias continuam com o monopólio da mídia. E mais fortes ainda, porque o meio de comunicação hoje tem uma abrangência e uma influência muito maior do que tinha nos anos 60. Então, nós vamos precisar retomar esse debate e vamos precisar ter, inclusive, clareza das estratégias necessárias para buscar reconstruir possibilidades de mudança e de reforma nessas áreas, da mesma forma que, do outro lado, resistir às mudanças que visam perder direitos, que tentam mudar a CLT, que tentam mudar as políticas de saúde, que tentam mudar os investimentos e o financiamento das áreas sociais. Para finalizar, queria parabenizar o SEBS, parabenizar todos os profissionais de saúde que nesses 40 anos fizeram a diferença na construção do Sistema Único de Saúde, né? Nossos companheiros do SEBS da Bahia, e com certeza acredito, né, que nos seus 40 anos o SEBS vai continuar dando contribuições importantes. E nessa conjuntura que a gente tanto debateu aqui, adversa, tenho certeza que o SEBS vai continuar fazendo a diferença e contribuindo em muito para mobilizar, informar, articular os profissionais de saúde na defesa do Sistema Único de Saúde. Um grande abraço.